Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Primeiro, eu preciso me desculpar com vocês pela ausência no dia anterior. O que aconteceu foi o seguinte: primeiro, o chip do meu celular queimou, isso me deu uma dor de cabeça terrível. Até descobrir que era esse o problema, eu fiquei incomunicável praticamente. E segundo, o meu Instagram foi hackeado, prejudicando indiretamente muita gente. Foi uma correria também muito grande para tentar regularizar essa situação. Desculpa dada, bola que segue, e o São Paulo conseguiu uma importante vitória contra o Manaus. Claro que seria esportivamente e também financeiramente um prejuízo muito grande a derrota do São Paulo, um tropeço do São Paulo na Copa do Brasil. O time já faturou 4,5 milhões em premiação, já da primeira fase, segunda fase, agora vai aguardar o sorteio para definição do próximo adversário. Vai ser no próximo dia 28 esse sorteio, mas eu queria falar desse São Paulo e do trabalho desenvolvido pelo técnico Rogério Ceni. Algumas coisas já estão diretamente surtindo bastante efeito. O Diego Costa era um zagueiro muito criticado ultimamente, mas o técnico Rogério Ceni resolveu apostar nele e o Diego foi premiado, inclusive, com um dos gols do São Paulo contra o Manaus. Tem também o Éder, que chegou a quase deixar o São Paulo no final do ano passado, ganhou mais confiança, hoje é um cara que transmite uma seriedade muito grande, é um exemplo para todos os jogadores. O cara atuou 10 anos na Europa, o Éder também fez um gol, também foi elogiado pelo Rogério Ceni. Mas eu queria destacar um outro assunto interessante, que é essa visão periférica do Rogério. Muita gente não entende o técnico Rogério Ceni, mas ele não esconde quando está insatisfeito, é um cara que fala diretamente, talvez essa seja uma virtude. Pode não agradar muita gente, mas essa seguramente será uma virtude. O São Paulo está já na terceira fase da Copa do Brasil. O São Paulo é o líder do seu grupo, vai decidir no meio da próxima semana contra o São Bernardo em casa uma passagem para a próxima fase, vai das quartas de final, talvez até para a semifinal. Mas eu queria abordar uma das entrevistas, uma das respostas do técnico Rogério Ceni na entrevista depois do jogo contra o Manaus. Tem espião ajudando a definir a escalação do técnico Rogério Ceni. Pode acreditar, está acontecendo. E a gente vai falar sobre isso, vamos lá. Neste sábado, às 4 da tarde, o São Paulo já volta a campo. Você vê como a diferença entre um jogo e outro o espaço é muito pequeno. O Rogério Ceni falou sobre isso também. Foi contundente uma declaração que a gente vai ouvir a partir de agora. Mas neste sábado, o São Paulo já classificado, já líder do seu grupo, já com adversário definido, vai ser o São Bernardo, depois do tropeço da Ferroviária contra o Santos em casa, 3-3, precisava da vitória para tentar ainda beliscar essa vaga para a próxima fase. Vai ser o São Bernardo na próxima semana. Mas antes, tem o jogo aqui neste sábado, às 4 da tarde, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ah, mas não vale nada, porque o time já está classificado. Vale sim, porque a soma de pontos num eventual critério de desempate, daquela história de ter a vantagem para jogar em casa, o São Paulo ainda buscando a segunda melhor campanha no campeonato, a melhor do Palmeiras. O Corinthians está com uma pequena vantagem na frente, tem um jogo a menos, é verdade, mas vai ser essa batalha aí para ver quem fica na frente. O Rogério Ceni foi perguntado na entrevista coletiva sobre o que pesa para ele definir os titulares para o jogo seguinte, a história do rodízio, essa coisa toda. E ele levantou um aspecto que não é muito comum, né, do treinador falar. O Rogério já tinha dito da falta de água na piscina, o Rogério já tinha criticado o departamento médico por ter liberado jogadores que estavam em tratamento mais cedo, fisioterapia, essa coisa toda. Criticou na derrota contra o Palmeiras o médico do São Paulo que fez o atendimento ao Diego Costa, teria entrado do lado errado. Criticou alguns jogadores que estariam, de repente, com um comprometimento menor. E agora ele criticou os vizinhos espiões que o São Paulo tem. Não criticou, fez uma observação desses vizinhos que o São Paulo tem, vizinhos que ajudam ou atrapalham, mas que pesam na hora dele definir os titulares para o jogo seguinte. Mas também tem um aspecto psicológico bastante interessante, que é aquela história de motivar os jogadores até o último instante, para eles darem o máximo, porque se eles não começarem como titular, a chance de atuarem no decorrer do jogo, essa chance é grande. Vamos ouvir o Rogério Ceni, sempre contundente. É coisa de bom goleiro que foi, né? A visão periférica e enxerga além dos demais. Vamos lá, Rogério.
não escolho um ou outro para jogar porque tenho mais simpatia a esse ou aquele jogador. Vislumbro o futuro sempre, né, no próximo, quem eu vou usar no próximo jogo, como que eu vou equilibrar para que não haja lesões musculares. Tento manter todos motivados, tento deixar eles na expectativa de jogar, ou seja, se dedicam até o último treino para saber, porque o último treino define muito de quem entra em campo. Então é uma metodologia que a gente adotou para esse ano, porque também tem os prédios todos à volta que filmam tudo que você faz. Então a gente tenta mesclar, fazer a mesma função para 2 jogadores e para que não seja tão fácil para o adversário saber a maneira que nós jogaremos, ou até o sistema, acho que é um pouco mais fácil de pensar, mas os atletas que farão as funções ficam um pouco mais difícil. E eu acho que todos também ficam na expectativa. Com isso treinam mais, se dedicam mais todos os dias no treinamento. E, desculpa, nós jogamos, hoje é quarta, nós jogamos domingo, né? Antes de domingo nós jogamos quinta, nós jogaremos sábado, inclusive antes do jogo do Corinthians, que isso é um erro da federação, colocar o nosso jogo no sábado e o jogo de um possível adversário nosso, até com mando de campo, no dia seguinte. É um erro grave. Mas jogaremos sábado e jogaremos terça, ou seja, a cada 3 dias um jogo. Como é que você vai ter um time titular? Então, assim, eu tenho... meus titulares são aqueles 11 que são escolhidos para aquele determinado dia. E é assim que a gente vai tocar o São Paulo, é assim que a gente espera ter o máximo número de jogos, chegar o mais longe possível em cada competição. Por isso que nós hoje temos um elenco até, né, robusto, 30 jogadores de linha, é muita coisa. São bastante jogadores, então, assim, alguns até nem vão para esse jogo, né? O caso do Nestor, por exemplo, que está suspenso, mais um ou outro jogador que não vai para esse jogo, e nós vamos montar um novo time, um novo São Paulo, e vamos tentar a vitória mais uma vez, diante de uma equipe que também precisa dos pontos para classificar, que é o Botafogo no próximo sábado. Pois é, tem essa história aí do Corinthians jogar depois, ter um espaçamento maior para descanso, mas o jogo contra o Corinthians, um eventual jogo contra o Corinthians, que deve acontecer, que pode acontecer nas fases decisivas do campeonato, está muito mais distante, então não é um negócio para se preocupar agora. Mas tem a questão dos vizinhos, os caras que filmam tudo, hoje ninguém se esconde, e isso tem ajudado o Rogério, mas de uma forma e outra. Além dessas classificações que o São Paulo vai vencendo etapas, o time perdeu apenas um dos últimos 10 jogos. Eu gostaria da sua opinião em relação ao trabalho do Rogério, a essa declaração que ele deu aí, dizendo que os vizinhos espiões têm atrapalhado ou ajudado a definir, a motivar o grupo, essa motivação dele em cima do grupo. Bom, deixa aí a sua opinião, seu recado, seu comentário. Eu fico por aqui, espero que não tenha nenhuma intempérie pelo meio do caminho, para que a gente consiga estar sempre aqui repassando ideias e opiniões para vocês, tá bom? Se você já nos acompanha, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja bem-vindo. É um prazer enorme ter cada um e cada vez mais chegando para compartilhar ideias com a gente, tá bom? E cuidem das suas redes sociais e cuidado com as grandes ofertas, apareceram lá no Instagram, no meu Instagram pessoal, vários produtos com preço convidativo e muita gente infelizmente caiu. Eu peço desculpas de ter prejudicado indiretamente uma ou outra pessoa, mas eu já estou recorrendo ao Instagram para ter uma proteção muito maior, tá bom? Pessoal, a gente fica por aqui, grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!